Muito bom dia! Como é que vocês estão? Vamos para mais um dedinho de prosa. Vamos aí começar o nosso dia um pouco mais inspirados. Hoje a ideia mesmo é que a gente possa fazer uma leitura de um conto, de uma querida escritora que fascinou a gente. Nós estamos conhecendo ela aos pouquinhos, chegou o material dela aqui para nós e por que não compartilhar com vocês, não é mesmo? Fazer com que vocês também sintam aí esse mesmo encantamento que nós temos sentido. Bom, então vamos chegando, meu povo, vou chamando a Natasha aqui. Daqui a pouco de entrevista. Olha lá, ela está aqui, a Beatriz. Gente, Beatriz Sônego Zanetti, ela está aqui também online conosco, que bom! Gente, é sobre esse livro aqui, ó. Nós vamos ler um conto deste livro aqui maravilhoso. Ela que se inspira em animações para criar seus contos. Bom dia, Natasha! Bom dia! E aí, minha gente, como é que tá por aí? Vocês já estão no cafezinho? Como é que vocês estão? Olha, tô no cappuccino. Hoje o dia foi assim, o dia, olha, ó. Para acordar hoje foi assim, puxadinho. Mas vamos que vamos, né? Hoje o dia tá bem cheio, bem corrido aí. Natasha, Exato. e Eu aí? tô no cappuccino. Ontem eu prometi, hoje eu tô no cappuccino. Hoje tá combinando comigo. Então, vamos dizer pro pessoal aí o que a gente tem às 8h30, Natasha. Ai, Jesus, às 8h30 não, né? Às 9h, 9 horário de horas. Brasília, e às 8 Exato. aqui, nós de Mato Grosso do Sul, né? Diga aí o que nós temos. Nós vamos fazer uma entrevista com o Paulo De Brito, né, que é o responsável aí pela página Efêmera Sinfonia, desculpe, né? Ele vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Tudo que ele tem feito e apresentar o projeto dele, né? O que ele traz para contribuir dentro da literatura, dentro das artes de uma maneira geral. Exato. Eu tô aqui mandando os aviõezinhos. E aí, vamos chegando, meu povo. Vamos Vamos, conversando um bocadinho mais. Vamos lá, vamos nos inspirando na manhã de hoje. a Beatriz É, é está aí muito. conosco já. Sim, eu vi logo de cara, assim que nós entramos, a Beatriz estava aqui também. Fiquei já muito feliz de vê-la por aqui. Bom, minha gente, como estava dizendo, a Beatriz ela realiza vários contos inspirados aí. Assim que ela assiste ó, uma animação, perdão. Assim que ela assiste uma animação, ela realiza os seus contos. A capa já é muito linda, né? A capa já nos traz aí várias possibilidades de pensar nesse imaginário, de Sim. viajarmos no imaginário da Beatriz, né? Eu estava dizendo que foi um encantamento muito grande quando a gente recebeu o material dela aqui conosco. Estamos aí ansiosas para o dia em que vamos apresentar esse material. Hoje nós vamos só dar uma palhinha dele para inspirar vocês, né? E assim, é sempre muito gostoso quando a gente recebe o material dos autores, porque a gente percebe ali a entrega de um trabalho que foi feito com muito empenho, né? Que foi muito. Tem ali resultados de talvez noites mal dormidas, né? De sonhos, de ansiedades. E isso chega até nós e é tão prazeroso quando chega. Né? Quando a gente abre ali o pacote e visualizamos o trabalho de vocês para nós. É, assim, fundamental para nós, é muito gratificante. Bom, o livro se chama, né, Aventurando-se no Mundo Fantástico de Era uma Vez. Esse portal, né, uma ideia de portal, é, é isso que nos faz pensar em entrarmos no portal literário, né, adentrarmos a esse imaginário. Para que a gente consiga, de fato, viajar, é preciso que
e inicialmente a gente se permita, né, entrar em uma aventura, em um conto. A gente precisa começar se permitindo. E é esse o convite que eu sinto logo de cara ao visualizar essa capa aqui, Natasha. E nós temos Exato. a autora aqui também, né? A autora aqui é fã de Harry Potter, assim como eu. Olha ela, maravilhosa. E aí nós vamos então fazer a leitura desse conto e vamos também, claro, falar um pouquinho sobre o significado dele para nós. Os tais significados muitas vezes são subjetivos, né? Cada um vai ter uma perspectiva diferente. E é exatamente por isso que a gente traz para o dedinho de prosa, esperando que vocês aí do outro lado também possam colocar suas primeiras impressões, seus pontos de vista diante disso. Bom, o Exato. primeiro livro. Deixa só eu, na verdade, dizer o seguinte, que a Beatriz, ela escreve, então, nesse caso, né, esse livro que nós estamos aqui trabalhando e apresentando, ela escreve aqui para literatura infantil e infanto-juvenil, tá? Então, é uma excelente dica aí para quem tem crianças e adolescentes, vamos dizer assim, nessa faixa etária, né? Ela já diz assim para gente, aqui na parte de trás, assim, as histórias são inspiradoras e nos convidam a acreditar sempre em dias melhores e o olhar o mundo com os olhos curiosos de uma criança, tá? Então, vamos fazer com que a gente agora faça essa transição, né? Que a gente possa olhar, então, com os olhos curiosos de uma criança. Essa criança que está dentro de nós e que a gente precisa despertá-la para conseguir visualizar aquilo que há de mais sensível nesse mundo que talvez o nosso lado adulto, nosso lado cansado, o nosso lado estressado pelo dia a dia não nos permite visualizar. Olha quem está aqui, Ellen. Bom dia. Jean Cunhado está por aqui também. Rodrigo, Comandante Braga, Transgrida-se. Roquinho, Roquinho Lourenço, isso mesmo. A RM Ferreira, que esteve conosco ontem. Leandro e a nossa querida Beatriz, que passou por aqui, não, que está por aqui. Bom dia, Beatriz. Aná, Marito Desco, a Catiúcia, Daniela, olha aí, vamos chegando. Verônica, muito bom dia. Vamos lá. Bom, eu ainda estou precisando aqui de doses de cafeína para seguir em frente e seguiremos. Vamos lá. Gente, então nós temos aqui cada conto, né, escrito por ela, tem sempre uma ilustração. E o conto que nós vamos ler hoje, bom dia, Antônio. O conto que nós vamos ler hoje foi escolhido a dedo pela Natasha. Exatamente, eu dei incumbência para ela. Ontem falei assim, Natasha, escolhe para nós um conto desse livro. Natasha muito bem escolheu, né? Que foi este aqui, Os Livros Mágicos. Muito bem ilustrado. Nós vamos deixar as outras ilustrações para que vocês possam ver, né, no dia da análise e apresentação do livro, mas hoje vai ser aqui um tira-gosto para vocês, uma entradinha, digamos assim, para que vocês possam sentir um pouquinho deste livro maravilhoso, que tem como foco, como já dito, para crianças e também, né, infanto-juvenil, mas a gente sabe que, assim como Beatriz nos convidou, despertar a criança interior também vai nos auxiliar a fazer essa viagem. Então, nos permitamos. Bom, simbora. Os Livros Mágicos é o título do conto. Atenção aí, pessoal! Vamos ver o conto da querida Beatriz. Era uma vez um escritor que se chamava Lesmore. Ele morava em um hotel abandonado, numa cidade diferente de todas as outras, pois era mágica e misteriosa. Certo dia, um tornado chegou a essa cidade. Um furacão muito forte, destruindo todas as casas.
até os livros de Lesmore começaram a voar e as palavras das histórias começaram a desaparecer. A cidade inteira, inclusive ele próprio, foram levados para um novo mundo, onde todas as coisas eram mais estranhas ainda. Quando Lesmore abriu um dos livros que havia escrito, percebeu que as páginas estavam todas em branco, o que o deixou muito preocupado ao ver que as histórias haviam desaparecido. Então resolveu ir à procura dessas histórias e obras perdidas, pois ele não admitia perdê-las, afinal, as escreveu para que ficasse marcado na história da literatura mundial por milhares de séculos. Ele andou muitos quilômetros, muitos mesmo, até parar, olhar o céu e ver que havia uma moça voando com os livros mágicos. E esses livros estavam tentando avisá-lo de que havia uma biblioteca por perto. A princípio, ele não entendeu muito bem o aviso, mas logo depois, com muita calma e paciência, continuou caminhando até avistar a biblioteca, entendendo o que os livros queriam avisar. Chegando à biblioteca, resolveu entrar, pois ele não descansaria até conseguir achar as suas histórias. Quando o escritor entrou naquele lugar, ficou admirado ao ver que os seus livros estavam todos ali. Alguns voando, outros parados. E viu alguns livros musicais, tocando músicas e dançando. Lesmore se animou, resolveu tocar e dançar junto, até se cansar. Ao amanhecer, ele percebeu que havia passado o dia e a noite inteira dentro da biblioteca, o que lhe trouxe muita tranquilidade, pois era um lugar agradável de se estar, por não perceber o passar das horas. Além disso, ele não se sentia sozinho, porque os seus livros escritos adquiriram vida própria. Ou seja, não eram mais livros comuns. Eram livros que lhe faziam companhia, que se comunicavam com ele, sendo seus ajudantes quando ele estava estudando. Simplesmente eram livros fantásticos, jamais vistos por ninguém antes de Lesmore escrevê-los. O escritor gostou tanto daquela biblioteca abandonada que resolveu morar por lá. Porém, concluiu que tinha de anunciar sua decisão àquela cidade, que a biblioteca de livros mágicos agora tinha um dono, ele mesmo, e que muito desejava que o lugar voltasse a ter vida, com filas e mais filas de pessoas, alugando livros para ler e, além disso, conhecer suas histórias. Naquele dia, ele anunciou que a biblioteca voltara a funcionar e a fila de pessoas não parava de aumentar. Ele ficou muito feliz porque havia conseguido achar os seus livros e porque aquela biblioteca abandonada voltava à vida. Passaram-se muitos anos. Lesmore se cansou e teve uma filha que era igualzinha a ele, completamente apaixonada por livros e por escrever desde pequena. Aos 50 anos, o escritor se aposentou e deixou sua filha, Alice, cuidando da biblioteca mágica, a fim de entrar para a história da literatura mundial igual ao seu pai. Conto baseado no curta-metragem Os Fantásticos Livros Voadores do Senhor Maurice Lesmore. Produção de William Joyce e Braydon Oldenburg. 2012. Quase que não sai. Gente, que delícia esse livro, porque ele, mais do que tudo, nos diz que a literatura, que os livros, eles permitem que nós possamos ganhar vida, imaginar o que quisermos e ter companhia. A companhia de um bom livro é uma das melhores que já existiram. E quão mórbido seria a nossa vida sem a literatura? Quão mórbida seria a nossa vida sem a literatura?
tão sem vida, tão sem sentido. Os livros nos proporcionam olhares diferentes, o sair de uma caixa, nos proporcionam viagens sem mesmo sairmos do lugar. E o que seriam dos livros se não tivéssemos leitores, não é mesmo? Então ele vem trazendo a história, né? A Beatriz vem trazendo esse conto de uma forma que tudo fica mais triste sem esses livros e que as pessoas acabam deixando de lê-los, né? De procurá-los. Então, é sempre bom nós voltarmos a bater naquela tecla já antiga, já tão empoeirada, de que o incentivo à leitura é fundamental, né? Seja para uma criança, enfim, tem pessoas que acreditam muito, e eu também creio nisso, de ler para crianças enquanto ainda estão no ventre da mãe, né? Tudo isso é muito importante. A leitura proporciona aí muitos momentos agradabilíssimos para as nossas vidas. Então, nunca é tarde para que a gente possa aí mergulhar nesse mundo literário. Não é, Natasha? Exato, exato. Eu gostei justamente dessa parte, né? Além disso, ele não se sentia sozinho, porque os seus livros escritos adquiriram vida própria. Já pensou que bacana? Livros fantásticos aí. Gente, amamos. E olha lá, tem mais gente chegando. O Antônio Siqueira está aqui dizendo bom dia, querido. Sem café não tem escritor. Exatamente, Antônio. Sem café não se tem escritor. Eu acho que todo escritor já é predestinado aí a consumir cafeína. É uma necessidade. Tá dizendo um maravilhoso dia para as duas e para nós também. Opa, com certeza, um excelente dia para todos. Olha lá, Beatriz. A Beatriz, nossa escritora, está aqui dizendo: amo esse conto e também amei a sua leitura. Ah, Beatriz, muito obrigada. É um prazer aqui. É um prazer sempre fazer leituras, compartilhar aquilo que é bom para nós. Porque não adianta, né? Se a gente recebe bons livros, se a gente aqui recebe esse carinho do autor, esse presente, esse aconchego do autor que muitas vezes está tão longe da gente aqui, e nós aqui na nossa terrinha, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que quando o trabalho de vocês chega para nós, é como se vocês até nos abraçassem, sabe? Materializa isso para nós. Então, se a gente ficar só com isso, decorando as nossas estantes aqui, ó, de nada valeriam. O valor está em compartilhar e fazer com que mais e mais pessoas possam sentir aquilo que a gente sente, o aconchego de leitura, né? E olha, Beatriz, estamos aí muito animadas para falar mais e mais sobre seu livro que nós vamos ter aí, né? Esse dia para falarmos mais desse livro, esse portal, né? Esse portal aí de imaginação que nós estamos sendo Exato. convidados. Dia 20 Natasha. 29, dia 29 agora de novembro, nós vamos fazer a apresentação deste livro. Então, fica aqui o convite para que vocês possam Perfeito. conhecer, né, um pouquinho mais sobre os 17 contos. Hoje a gente leu um para começar o dia, né? Para começar assim, respirando essa mensagem que a Beatriz nos deixou aqui em relação aos livros, a importância dos livros, né? E de toda a literatura. Então fica o convite aí para o dia 29. A gente vai estar, quando estiver se aproximando, divulgando aí para que vocês venham estar conosco. E o mais importante, gente, Natal tá batendo na porta. Não sei se só eu que sou apaixonadinha por Natal, mas é que eu acho que a Teté, como é assim que chamavam quando eu era criança, a Stephaniezinha, que dentro de mim, quando vai chegando Natal, ela pula, sabe? Ela parece que cria um universo imaginário. Então, eu muitas vezes, apesar da data do dia 24 e 25, né, não ser assim sempre muito festiva, porque a gente tem algumas adversidades aí pela vida, né? Essa Stephaniezinha, ela me cutuca, ela me belisca e ela fala, não, vai lá, né? Decora a casa, põe um sorriso no rosto, porque essa data é importante. Para quem gosta de presentear, gente, que tal presentear com livros? Não importa, seja o da Beatriz, para
crianças, adolescentes, e digo mais, eu adulta já meio livre, então não tem essa questão de faixa etária não, viu? E seja outros livros de outros gêneros, presenteiem as pessoas com livros. E o mais importante é que nós temos também, além de muitos leitores, escritores também. Então, em cada livro a gente percebe a essência, né? Parece que ali o cheiro, e esse cheiro, obviamente, é metafórico, né? Não estamos falando de um perfume específico, mas estamos falando do cheiro que cada autor vem impregnando nos seus livros quando entrega a sua essência pessoal ali, o seu trabalho, o seu suor, muitas vezes até lágrimas, porque nesse processo de escrita, por diversas vezes, quem escreve até acaba desacreditando no seu potencial em alguns momentos. Então, é necessário que a gente possa presentear e levar mais e mais autores brasileiros para mais e mais leitores, minha gente. Fica aí o convite a todos vocês. A gente deseja que, apesar do dia, que o dia possa ser produtivo, que o dia possa ser cansativo, corrido, mas que seja leve, ou seja, que não atrapalhe você de enxergar as coisas mais sutis da vida. Né, Natasha? Que tá ali bocejando, Exato. segurando bocejo ainda, Natasha! Oh, Jesus! Ai, acordar cedo é isso mesmo, né? Mas assim, desejar a todos então uma excelente terça-feira, né? Que vocês aí aproveitem o máximo o dia de vocês, tá? E se der aí, acompanhe a gente daqui a pouquinho na nossa conversa então com o Paulo de Brito, conhecer um pouquinho mais sobre ele, a sua trajetória e o trabalho que ele faz para a literatura, tá bom? Exato, às 9 horas, já tá aí pertinho, hein? 9 horas, horário de Brasília. Ai, a Beatriz está aqui. A Beatriz está aqui dizendo para nós que o presente preferido para dar para as pessoas são os livros e para ganhar também. É o melhor de todos. Verdade, Beatriz, verdade. Para mim não existe presente melhor. Realmente. Ah, gente, muito obrigada por ter ficado aqui conosco até agora. Quem vai assistir mais tarde, deixamos aqui um super beijo e abraço caloroso. Que a gente possa ter uma excelente terça-feira aí. E ao que tudo indica, né? Nós temos também. Ah, não, pera lá. O feriado de amanhã é só aqui, né, Natasha? Pera. Oi? Não, o Feriado feriado de é amanhã. nacional, mas a Ai, gente Jesus, tem amanhã é feriado amanhã. nacional. A gente Jesus, tem Jesus. amanhã Verdade. tem Então, entrevista, sim. ai, só a Natasha para fazer a gente trabalhar de feriado, né? Natasha que faz a agenda aqui, eu só fico de olho nela aqui, ó. Só. Gente, muito obrigada, tá? Ó, excelente Beijo. terça para todos vocês. Tchau. Ellen, querida, um grande abraço. E Beatriz querida, um abraço mais que especial e um beijo para você, querida autora. Nós vamos nos falando, hein? Dia 29 tá chegando. Tchau, tchau, minha gente.